Olá, meu nome é Sara Mello e esse é o Inspira Graça, o quadro de devocionais aqui do canal. Eu tenho uma palavra para compartilhar para o teu coração. Esses dias eu estava refletindo sobre porque mesmo sabendo que Deus tem todo o poder, muitas vezes ainda temos dúvidas, né? Se eu sei que Deus é todo poderoso, logo eu não deveria duvidar. E isso, de uma certa forma, é verdade, porque a nossa fé ela tem que ser essa convicção de que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, que ele é, sim, o Deus onipotente, o Deus que sabe tudo, o Deus que pode tudo. E eu queria, dentro de mim, entender qual é a raiz dessa dúvida, da onde ela vem, porque parece tanto se contrapor ao que eu sei que Deus é poderoso, logo não deveria duvidar. Foi então que o Espírito Santo me fez recordar de uma passagem que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, onde diz assim: Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Olha, aqui o apóstolo Paulo ele está falando de Deus, ele está falando do nosso Senhor Jesus. E ele diz que ele é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Foi aí que o Espírito Santo falou ao meu coração, que muitas vezes a nossa dúvida não vem do fato de nós não acreditarmos que Deus tem poder. Nós acreditamos, porém a nossa dúvida vem do fato de nós não compreendermos que Deus ele tem o poder para fazer não só aquilo que nós pedimos, mas para fazer além, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou até mesmo daquilo que pensamos. Ou seja, Deus, ele não segue o nosso passo a passo, porque muitas vezes a gente idealiza em nossa mente a forma como nós queremos que o milagre aconteça. E quando nós vamos vivendo com o Senhor, e nós percebemos que é como se o Senhor estivesse seguindo um outro caminho. Aí entra a dúvida, porque você está esperando que o milagre na sua vida vá acontecer nos seus termos, da forma que você idealizou, que você almejou, que você sonhou. E às vezes o Senhor ele vai sim fazer cumprir na sua vida um seu sonho ou um milagre que você necessita. Só que às vezes o Senhor ele não vai fazer de acordo como você imaginou. Às vezes ele vai fazer de uma outra forma. Se o nosso Deus ele é todo poderoso, ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos. E isso me fez lembrar e pensar e recordar sobre os milagres de Jesus, sobre como o Senhor Jesus ele fez tantas coisas maravilhosas na vida de tantas pessoas. E eu estava pensando e fazendo um comparativo sobre como Jesus ele curava as pessoas. E eu lembrei sobre a vez que ele curou paralíticos. Então Jesus ele cura um paralítico no tanque em Betesda e Jesus ele também cura um paralítico em uma casa em Cafarnaum. Então são dois homens que não poderiam andar, que estavam ali nessa condição, né, de paralíticos e que foram curados por Jesus. Só que se você observar o contexto das duas histórias, você vai ver que foram duas curas com resultados iguais, mas que aconteceram de maneiras totalmente diferentes. Um paralítico, uma das histórias se encontra lá em Marcos capítulo 2 e o outro se encontra em João capítulo 5. Então, o paralítico de Cafarnaum, ele tinha 4 amigos que conseguiram levar ele até Jesus. Então, Jesus estava em uma casa, essa casa estava muito cheia, eles não iam conseguir entrar com o amigo deles pela porta, porque não tinha como passar pelas pessoas. Então, eles tiveram a ideia de carregar esse amigo nos braços, subir o telhado da casa e descer ele para dentro da casa pelo telhado. E ali Jesus curou esse homem e ele pôde andar. O outro paralítico, ele estava sozinho em Betesda, num tanque, aguardando ser curado. E Jesus ele passa por ali, vê aquele homem almejando, desejando uma cura e pergunta para ele o que ele necessitava. E ele diz para Jesus que ele não tinha conseguido ser curado porque ele não tinha amigo nenhum que pudesse levar ele até as águas do tanque para que ele recebesse a sua cura. E Jesus, vendo a situação desse homem, Jesus o cura. Então observe, são dois homens que necessitam do mesmo milagre, mas estão vivendo uma história completamente diferente.
Um tem amigos, o outro não tem ninguém. Um está em uma casa, o outro está em um tanque. Então, veja, eles estão vivendo milagres de Deus de maneiras totalmente diferentes. Então, nosso Deus, ele tem poder para operar um milagre, mas ele tem poder para fazer de diversas formas. O nosso Deus não é preso a expectativas humanas. Ele não depende das nossas idealizações para fazer aquilo que ele pode fazer. Se alguém se encontrasse com um paralítico de Betesda e falasse para ele, não é aí que você vai conseguir o seu milagre, você precisa arrumar 4 amigos e ir para Cafarnaum, porque é lá que Jesus cura paralíticos. Ou se alguém encontrasse o paralítico de Cafarnaum e falasse para ele, olha, você não precisa de amigos, você precisa ir para o tanque e ficar lá esperando que em algum momento Jesus vai passar e vai te curar. Talvez a história deles não teria acontecido, sabe? Então, não compare o seu milagre, o seu sonho, a sua história de vida com os milagres e sonhos de ninguém. Porque o nosso Deus, ele tem poder para fazer, mas para fazer além do que você idealizou. Não se prenda às suas idealizações. É isso que está te fazendo duvidar do milagre do Senhor. Não é porque não está acontecendo na sua vida da forma que você idealizou que não vai acontecer. Talvez o Senhor só esteja escrevendo para você uma história diferente, mas que no final das contas vai trazer para o seu coração o resultado muito além daquilo que você pediu ou pensou. Olha só, o nosso Deus, ele criou céus e terras. Você não acha que ele não é criativo o suficiente para escrever uma nova história para você? Então, se em algum momento na sua vida você duvidou de que o seu milagre ia chegar, talvez a sua dúvida estivesse aí, na idealização, num passo a passo que você achou que Deus tinha que seguir. Mas o que eu quero te dizer para o teu coração hoje é que o nosso Deus, ele não é preso a expectativas humanas. Ele é todo poderoso e ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E esse foi o Inspira Graça de hoje. Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que tenha te trago uma resposta que você esteja necessitando. E eu quero que o Senhor te abençoe, que você possa estar firme com Jesus. E se você se sentiu tocado de alguma forma por essa palavra, se inscreve aqui no canal, compartilha, curte o vídeo, comenta, fica aqui comigo, tá? Para que a gente possa ser inspirado pela graça de Deus cada vez mais. Até a próxima!